Você é o tecelão de destinos da fronteira, roteirista experiente em narrativas dramáticas do Velho Oeste, com ênfase em encontros culturais envolvendo Apache. Sua missão é criar o capítulo 1 de uma nova história de aproximadamente 500 palavras. Este capítulo deve ser rigorosamente linear e progressivo, focado estritamente na introdução da trama e no gancho final conforme o outline fornecido abaixo. Desenvolva o texto narrativo puro, pronto para a narração, sem quaisquer etiquetas, títulos ou metadados. Título da história: A viúva fugiu do casamento forçado com o pistoleiro quando o Apache ofereceu seu refúgio. Outline do capítulo 1. Apresentar Mariah, viúva recém-enlutada, pressionada ao casamento forçado com Cain, pistoleiro brutal. Sentindo-se sufocada e ameaçada, Mariah foge à noite, pelo deserto. Durante a fuga, é surpreendida por Nathan, guerreiro Apache, que percebe sua desespero e coragem e oferece abrigo em seu território. Gancho. Enquanto Mariah aceita o refúgio, ao longe aparece a figura solitária de Cain, em sua perseguição crescente. Estrutura que deve ser seguida para o roteiro do capítulo 1. 7 pontos. Gancho poderoso e conciso. 50 a 70 palavras. Comece com uma cena inicial dramática, evocando o primeiro ponto do outline. Sentir a angústia e a firme decisão de Mariah ao fugir do casamento forçado e do pistoleiro Caim. Capture de imediato o clima tenso, o peso do destino cruel e o perigo iminente. 2. Estabelecimento rápido e evocativo do cenário. Descreva brevemente, porém com riqueza sensorial e atmosférica, o amplo e inóspito deserto da fronteira onde Mariah se aventura, reforçando o clima frio e perigoso da noite. 3. Mergulho na situação inicial do personagem, sua aparência marcada pela perda, seu estado emocional conflituoso e o medo que a leva a buscar a liberdade a qualquer custo. Introdução clara do conflito central. Mostre a pressão cruel exercida por Caim, o pistoleiro implacável e ameaçador, que deseja impor o casamento. A fuga é o estopim do conflito da saga. Este conflito não será resolvido aqui, apenas estabelecido. 5. Escalada da tensão inicial e primeiras interações carregadas. Narre a fuga tensa de Mariah pelas sombras da noite, até ser surpreendida por Nathan, o guerreiro. Apache, explique brevemente a percepção dele sobre seu desespero e coragem, culminando na oferta de abrigo, demonstrando um primeiro contato carregado de complexidade e emoção. 6. Ponto de virada, gancho forte e claro, clímax do capítulo. Termine o capítulo com a presença ameaçadora de Caim ao longe, uma luz solitária cavalgando na distância, deixando claro que a ameaça está próxima e que a decisão de Mariah por refúgio em terra Apache ativou a perseguição. 7. Chamada para ação CTA, focada em inscrição. Última coisa no capítulo. Imediatamente após o gancho, inclua uma CTA impactante, temática, em português do Brasil, que convida o espectador a conferir se sua inscrição está ativa, para não perder os próximos capítulos e revelações da saga. Evite solicitar likes ou comentários, de estilo e técnica para roteiro. A. Use uma intensidade emotiva evocativa, criando empatia e tensão genuína. B. Mantenha ritmo e cadência envolventes, com progressão linear sem saltos temporais ou digressões. C. Descreva cenários e emoções com detalhes sensoriais para a imersão. D. Transmita uma sensação cinematográfica sutil, deixando o leitor visualizar a cena. E. Construa uma atmosfera carregada de emoção e tensão crescente. F. Garanta impacto autêntico e plausível,
com escopo limitado à introdução e gancho do capítulo. G. Explore o contraste entre força aparente, vulnerabilidade humana e sabedoria cultural na interação inicial entre Maraya e Nantan. H. Proibições. Não usar anotações, cenas numeradas, títulos, fala formatada ou qualquer coisa que não seja. A narração contínua. O foco deve ser exclusivamente na progressão da história conforme a estrutura de 7 pontos. Instruções gerais. Idioma: português do Brasil. Narração: terceira pessoa onisciente, com ênfase nos sentimentos e percepções dos personagens principais. A narrativa deve ser contínua e fluida, adequada para leitura em vídeo de aproximadamente 3 a 4 minutos, cerca de 500 palavras. Produza agora o capítulo 1 da história seguindo rigorosamente este manual, com foco na entrega de um texto narrativo puro, linear, emotivo e envolvente, que estabeleça a trama e termine com o gancho preciso da aproximação de Caim e o refúgio de Maraya com Nantan. As primeiras luzes da manhã mal tocavam o céu quando Nantan avançava pelo terreno árido, guiando Maria com passos firmes e olhos atentos. O deserto se estendia à frente, implacável em sua vastidão. Um cenário de pedras, arbustos secos e sol escaldante que já começava a despertar. O silêncio era quebrado apenas pelo som cansativo das botas fincando a terra, pelos suspiros contidos e pelo ocasional farfalhar do vento entre a vegetação rala. Maria apertava contra o peito o pouco que havia trazido consigo, as mãos trêmulas, traindo o medo que tentava esconder. O frio da madrugada havia dado lugar ao calor opressivo do dia, mas a apreensão que a acometia só aumentava. Ela não sabia o que mais pesava em seu coração: a fuga desesperada do pistoleiro Caim ou o desconhecido do santuário prometido por Nantan e seu povo Apache. Cada passo era uma luta pela sobrevivência e pela liberdade, mas as dúvidas dilaceravam sua mente. Nantan, apesar da postura firme e da presença imponente, caminhava com uma atenção delicada. Ele percebia o conflito interno daquela mulher, a luta entre o medo e a esperança, e isso despertava nele um respeito silencioso. A desconfiança era inevitável. Ambos carregavam feridas e cicatrizes de batalhas às vezes invisíveis. Para Maraya, a tradição e o mundo de Nantan eram tão misteriosos quanto a noite no deserto. Para ele, aquela viúva fugida representava um enigma, uma alma corajosa que ousava buscar refúgio onde muitos jamais se aventurariam. Enquanto seguiam, a vegetação se tornava mais densa, as plantas da fronteira dando passagem a árvores esparsas e ao sopro fresco que descia das montanhas próximas. Nantan falava pouco, mas quando o fazia, sua voz era firme e carregada da sabedoria de seu povo. Ensinava Maria a ouvir o vento, a sentir o terreno sob os pés, a escolher o caminho menos visível para escapar dos olhares indesejados. Maria, por sua vez, esforçava-se para aprender. Cada palavra era um passo rumo a um mundo desconhecido e assustador. O calor fazia as roupas aderirem à pele, o suor escorria pela testa, mas seu coração pulsava mais forte do que nunca, impulsionado por um instinto primitivo de sobrevivência. Do outro lado da planície, o som abafado de cascos ressoava discretamente, crescendo como uma sombra que se aproximava. Caim não perdera tempo. O pistoleiro, cruel e obstinado, tinha mobilizado seus homens para uma caçada implacável. Seu rosto endurecido refletia a fúria
de quem não aceita a perda do controle. Seu olhar, como lâminas, buscava rastros, sinais, qualquer vestígio da mulher que ousara fugir. Enquanto Nantan avançava com cautela e conhecimento, Caim organizava sua patrulha com punhos cerrados e vozes firmes, demarcando discursos de aviso e ordem entre seus seguidores. O desejo de capturar Maraia ia muito além do casamento forçado. Era uma questão de orgulho, poder e ameaça à sua autoridade. O trajeto de Nantan e Maraia era tortuoso, feito de subidas sinuosas e atalhos que só quem conhecia a terra poderia transpor. A pouca vegetação do deserto dava lugar a um terreno pedregoso, onde o silêncio era pesado e cada ruído podia denunciar sua presença. Maraia sentiu o coração acelerado a cada passo. O medo a acompanhava feito uma sombra constante, apesar do semblante calmo do Apache ao seu lado. Em uma pausa breve, ambos pararam em um morro que dava vista para o vale abaixo. Nantan indicou com um gesto sutil as pegadas na poeira fina, rastros recentes e frescos que denunciavam a passagem da patrulha de Caim. Maraia se encolheu, o peso da perseguição a esmagar por dentro, enquanto a realidade da ameaça se revelava nua e crua naquele punhado de marcas na terra. O silêncio do momento era cortado apenas pelo som distante dos ventos. Os olhos de Nantan brilhavam de preocupação contida. A ameaça que se aproximava exigia rapidez e prudência. Ele agarrou o braço de Maraia com força gentil, transmitindo-lhe uma urgência sem palavras. O tempo se esgotava, a perseguição se tornava cada vez mais próxima. Maraia engoliu em seco e, pela primeira vez, permitiu que a esperança se misturasse ao medo. Estava longe do território que conhecia, cercada por um guerreiro estranho e seu povo. Mas era ali, na promissora sombra do refúgio Apache, que sua vida poderia realmente ter uma chance. O vento carregava, longe, um eco de cascos e vozes abafadas. Caim estava chegando. A caçada que agora ganhava fôlego corria contra o tempo e a perseverança daquele estranho par. O deserto, que antes parecia apenas vasto e seco, se transformava em palco de uma iminente confrontação entre forças opostas. A impiedosa determinação de Caim e a inesperada aliança entre Maraia e Nantan, marcada pela esperança tênue de um novo começo. E assim, enquanto a perseguição se aproximava num ritmo inexorável, ambos sabiam que não havia mais volta. A proximidade dos rastros indicava que a busca, cruel e implacável, não cessaria. O próximo passo exigiria coragem inédita, e a sobrevivência dependeria da confiança que começava a ser construída ali, entre o homem Apache e a viúva fugida. No horizonte, os cascos ressoavam cada vez mais audíveis, decididos, e a sombra de Caim nascia entre as dunas secas e o sol rasteiro, selando o destino que logo haveria de se desdobrar. O crepúsculo murchava no horizonte quando Maraia pisou pela primeira vez no acampamento Apache, envolta em um silêncio que pesava mais do que as sombras que se alongavam. O ar trazia o cheiro pungente da terra queimada e das fogueiras acesas, misturado a fragrâncias que lhe eram estranhas, mas que, paradoxalmente, carregavam uma promessa de acolhimento. Os olhos curiosos dos membros da tribo a seguiram com um misto de cautela e desconfiança. Algumas mulheres cruzaram os braços, os anciãos observaram em silêncio, e os jovens guerreiros trocaram olhares desconfiados. Maraia sentia o peso duplo de ser uma intrusa, não apenas uma mulher branca forasteira, mas alguém que havia cruzado barreiras invisíveis entre mundos que raramente se encontravam em paz.
Seu corpo ainda tremia, não apenas pelo cansaço da fuga, mas pelo temor do desconhecido. Nantan permaneceu ao seu lado, firme e vigilante, apresentando-a com palavras medidíssimas e respeitosas aos líderes da tribo. Sua voz grave rompia a tensão, explicando a situação com cuidado e buscando a intervenção dos mais velhos, cuja decisão poderia ser questão de vida ou morte para Maraia, enquanto caminhavam pelo círculo das tendas de pele de búfalo. Maraia tomou nota dos olhares interrogativos, das mãos que se cerravam hesitantes sobre arcos e tacapes, e das tradições que se manifestavam silenciosas nas expressões e nos gestos dos homens e mulheres Apache. Ela era consciente de sua estranheza ali, uma transgressão de códigos antigos. O som abafado de tambores distantes trouxe à tona uma aura ritualística que parecia julgar não só sua presença, mas suas intenções. Dentro de si, lutava contra o desejo urgente de simplesmente fugir novamente, como fizera antes. Mas algo estava mudando. Sob o olhar protetor e, ao mesmo tempo, firme de Nantan, uma raiz tênue de esperança se instalava. Ele, mais do que ninguém, sabia quanto uma alma aflita precisava de solidariedade para resistir. Os anciãos, vestindo roupas marcadas pelo tempo e pela sabedoria, conversaram em voz baixa, deliberando a decisão que afetaria a todos. Um deles, de olhos acostumados a ler além das palavras, encarou Maraia com um respeito disposto a ser conquistado, mas não concedido sem cuidado. Ela é corajosa, disse em voz rouca que ecoou entre os presentes, mas desconhece nosso mundo. Os minutos pareceram horas para Maraia enquanto aguardava a sentença que definiria seu futuro. A pele que ela vestia, agora suja e amarrotada, parecia pesar impiedosamente, assim como a faca invisível da incerteza que cortava suas esperanças. Com o cair da noite, passou a ser treinada suavemente por membros da tribo para algumas regras básicas. A importância de respeitar os costumes, de não desfazer o equilíbrio frágil entre os ancestrais e a terra. Cada gesto era explicado, cada palavra traduzida em atitudes de termos simples para quebrar o monólogo de diferença cultural. O desconforto e a alienação de Maria eram palpáveis, porém ela se esforçava para aprender, incentivada por Nantan que, paciente, mostrava que a força não residia apenas na arma ou no punho, mas na compreensão e no respeito mútuo. Horas depois, enquanto os últimos corpos se recolhiam ou se perdiam pelo acampamento, um som cortante quebrou a aparente tranquilidade. Um relincho abafado, sussurros de cavalos, botas arrastando a terra seca. Nantan ergueu a mão, sinal de silêncio. Seu rosto endurecendo sob a luz trêmula da fogueira. Ao longe, além do desfiladeiro, as sombras se moveram rápido demais para serem confundidas com ventos ou animais noturnos. Eram homens montados, cavalos cansados, vozes carregadas de ameaça e determinação sombria. Caim e seus seguidores estavam chegando, aproximando-se com passos firmes, alimentados por uma obstinação cruel que não conhecia limites. Maraia sentiu o peito apertar e, pela primeira vez, reconheceu o peso da responsabilidade que havia assumido ao buscar refúgio ali. Não era mais apenas sua liberdade em jogo, mas a frágil paz daquela comunidade que ousava proteger um estranho contra um inimigo brutal. Nantan, com os olhos fixos no vale, sussurrou: "Eles não tardarão. Devemos estar prontos."
E naquele instante, sob um céu preto pontilhado de estrelas, o tempo pareceu agir contra eles, fazendo o coração pulsar com a urgência de um trovão que ainda não caíra, o prelúdio de uma tempestade que mudaria o destino de todos. O acampamento, antes silencioso, agora ecoava murmúrios contidos e preparativos discretos, segredos compartilhados entre guerreiros e anciãos, enquanto a sombra da perseguição se estendia na noite. Caim estava cada vez mais perto. O sol ainda mal tocava as copas das árvores, quando os tambores rítmicos ecoaram no acampamento, despertando olhares cansados. A notícia da brutalidade de Caim chegou antes das primeiras luzes. Sua vingança não se limitaria a Maria. Agora, uma aldeia aliada fora atacada, suas tendas em chamas. O medo semeado em cada rosto sobrevivente. O ar denso parecia carregar a cinza da destruição e o olhar firme daqueles que nela haviam perdido algo. Dentro do círculo de tendas, a tensão crescia como uma tempestade prestes a estourar. Os mais velhos reuniram-se em murmúrios animados, buscando a sabedoria ancestral, enquanto os jovens guerreiros batiam o punho em paus, inquietos e desejosos de luta. O acampamento vibrava com um conflito interno. Proteger Maraia significava enfrentar Caim e arriscar sua segurança. Entregá-la, talvez, garantir a paz temporária, mas manchar a honra da tribo. Nantan cruzou o espaço, seu olhar uma mistura de ponderação e convicção. Não eram apenas desafios de armas, mas de espírito. Para ele, proteger aquela mulher fugitiva não era apenas um ato de compaixão, mas um compromisso sagrado com o direito à liberdade, a mesma que seu povo havia visto muitas vezes usurpada. Ele sabia que no íntimo de Maraia havia medos que iam além do pistoleiro impiedoso. Somavam-se os fantasmas das perdas e do destino cruel. Da fronteira. Na penumbra da tenda comunitária, Maraia sentiu o peso da sala, olhos que a analisavam como se desvendá-la fosse o único caminho para assegurar a própria sobrevivência. As palavras de Nantan soaram reconfortantes, mas havia estranhamento e dúvida ao seu redor. Com voz trêmula, ela abriu seu coração pela primeira vez, revelando aos poucos a profundidade das cicatrizes não vistas. A perda do marido, o véu da solidão, o terror da prisão que Caim representava. Ali, entre aqueles que lhe ofereciam abrigo, cada palavra erguia um muro, mas também construía uma ponte. Sentindo esse laço que se formava, Nantan aproximou-se, seu olhar firme sustentando o dela, enquanto a voz sussurrava promessas de proteção e esperança. Maraia encontrou força. Naquele gesto simples, a demonstração silenciosa de que não estava só. Naquele momento, a cultura distinta e as histórias diferentes pareciam convergir num propósito compartilhado. A vontade implacável de sobreviver. De repente, o silêncio foi rasgado por um toque urgente, na pele da tenda. Um jovem mensageiro entrou apressado, o rosto marcado pela corrida e pelo medo. Com voz baixa, porém clara, ele anunciou que Caim reunira suas forças e, com astúcia cruel, cercava o território Apache, preparando-se para um ataque iminente. Não haveria mais chances de fuga ou negociação. O vento soprou frio naquele instante, quase como um aviso silencioso. As nuvens se acumularam no céu, que antes reluzia a tranquilidade da noite, prenunciando a tormenta que se aproximava. O acampamento inteiro despertou para a realidade do cerco. Um círculo invisível que apertava ao redor de Maraia,
e de todos os que haviam decidido defendê-la. Nantan ergueu a cabeça, seus olhos refletindo a urgência e a responsabilidade que carregava. Ao seu redor, os guerreiros começaram a se movimentar, suas vozes baixas e firmes, revelando planos e ordens que punham em marcha as defesas. A atmosfera se encheu de uma mistura amarga de medo e determinação. Um prelúdio tenso para o confronto que se avizinhava. Maraia, observando a cena, sentiu a adrenalina percorrer suas veias, misturada a um temor que não poderia ser disfarçado. As palavras do mensageiro eram inequívocas. O cerco de Caim não só ameaçava sua vida, mas a paz precária construída naquele território sagrado. Porém, naquele instante, ela percebeu algo novo em si mesma. Uma coragem que começava a despertar, amparada pelo apoio firme de Nantan e a comunidade que agora chamava de sua. O brilho distante de tochas e o som abafado de cascos pelo vale indicavam que a hora se aproximava. Entre suspiros contidos e olhares certeiros, a tribo se preparava para resistir ao embate brutal que certamente viria. O acampamento, que ainda respirava na calma da noite, agora pulsava com a inquietude de uma promessa sombria. Caim marchava para fechar o cerco, e todas as esperanças pendiam na balança entre a vida e o fogo da guerra. Sob o céu pálido da manhã, o acampamento mexia-se lentamente como se despertasse de um sonho inquieto. Maraia, ainda tensa pelo peso das últimas horas, observava seus novos companheiros prepararem as defesas com uma determinação incansável. O ar carregava o aroma da madeira queimando, do couro e da fumaça das fogueiras que iluminavam tímidos encontros furtivos entre os guerreiros. Ela notava os olhares ora atentos, ora desconfiados, trocados entre jovens e anciãos. Uma divisão sutil, mas palpável. A responsabilidade que agora assumia era pesada, e o silêncio que dominava aquele círculo parecia entoar um presságio. Nantan movimentava-se com a calma e autoridade que o tempo lhe dera. Seu rosto, marcado por cicatrizes valiosas, era um mapa de batalhas e decisões graves. Erguia as sobrancelhas em direção aos seus irmãos e irmãs, estimulando-os a unir-se sem hesitação. Ele sabia que a linha entre a vida e a morte daquela manhã seria tênue, e que precisariam todos estar atentos aos mínimos detalhes. Maraia sentiu o peso daquela expectativa repousar também sobre seus ombros. Aos poucos, com olhos ardendo numa mistura de medo e determinação, ela confirmou em si uma mudança profunda. Nantan cedeu-lhe um rifle rudimentar, adaptado às mãos dela com uma paciência silenciosa. Durante dias, a ponta da bala e o peso da arma tinham sido apenas símbolos distantes, mas agora a ameaça que aproximava os forçava a aprender rapidamente. Seus dedos tremiam no início, as palmas suavam, mas a cada conjunto de tiros errados, uma chama interna era reacendida. A vontade de proteger a própria vida, de lutar por sua liberdade, era maior que o medo. Enquanto se preparavam, as vozes dos anciãos se levantavam baixas, ressonando entre os troncos. A discussão acirrada entre as gerações refletia a angústia em ver uma mulher estrangeira envolvida em sua luta ancestral. Os mais velhos, acostumados a modos antigos e receosos em arriscar sua pequena paz, cogitavam entregar Maraia para evitar derramamento de sangue. Já a juventude, cansada das amarras impostas, via na coragem da viúva uma oportunidade de quebrar ciclos, a possibilidade de vida que brotava do inesperado. Procurando evitar discórdias maior, Nantan sempre intervinha com ponderação,
desarmando tensões com palavras firmes e gestos que pediam o entendimento. A coesão do clã era vital para o que se aproximava. A harmonia ou a ruptura definiriam o desfecho não apenas daquela ameaça externa, mas da própria existência daquela pequena comunidade. O crepitar distante de galhos quebrados e o rumor urgente de folhas ao vento vieram sem aviso. Em uma emboscada meticulosamente arquitetada na planície próxima, os patrulheiros de Caim atacaram. Eram jovens e impiedosos, acostumados à violência que o pistoleiro incutia, movidos pelo fanatismo tóxico e pelo desejo de agradar seu cruel líder. No entanto, a estratégia dos guerreiros apaches, liderada por Nantan, não permitiu que a investida fosse um banho de sangue. Aproveitando o conhecimento do terreno, esconderijos naturais e táticas silenciosas, conseguiram repelir o ataque inicial, mas não sem perdas. No meio do caos, um jovem aprendiz, de olhar firme, mas mãos ainda verdes para a guerra, foi capturado. Seu grito abafado ecoou no silêncio que se seguiu, e um nó apertou o coração de quem assistia. Maraia, que até então aprendera a usar o rifle com alguma dificuldade, sentiu o sangue ferver em suas veias. A captura daquele jovem era um golpe direto na alma da tribo, um aviso cruel, que significava muito mais que uma simples perda de membro. Trazia o peso da humilhação e ameaça à sobrevivência da cultura que resistia há séculos. Sem pensar, seu olhar encontrou o de Nantan, onde uma chama de desafio se acendeu. A coragem que crescerá nas últimas semanas não permitia mais que permanecesse à margem. Maraia compreendeu, sem necessidade de palavras, que sua jornada de aprendizado terminara naquele instante. Estava pronta para assumir um papel ativo, para lutar como uma entre eles. As conversas nos recantos mudos do acampamento se intensificaram com a notícia. Aqueles que antes hesitavam, agora clamavam por ação. O perigo não podia mais ser ignorado nem negociado em sussurros. A fragmentação interna ainda existia, mas um fio invisível começava a puxá-los para um propósito comum, a proteção do que acreditavam ser sagrado. Enquanto o sol despontava, tingindo o céu de laranja e púrpura, Maraia fixou o olhar no horizonte. Por entre as colinas, sombras se moviam com pressa. Homens montados e selvagens, patrulheiros implacáveis, que seguiriam com a ferocidade de seus passos o rastro deixado pelo jovem capturado. A iminência de outra emboscada pairava no ar. O brilho quieto de olhos vigilantes direcionava-se para a fuga do prisioneiro. A urgência era palpável. Muitas vidas balizariam o próximo instante. A força da coragem contra o domínio do medo. Maraia respirou fundo, sentindo o peso da decisão em si mesma. O próximo passo definiria não só sua própria sorte, mas a honra daquela tribo e a possibilidade de mudar uma história marcada pela violência. Assim, quando o vento carregou as primeiras pegadas da patrulha de Caim, capturando seu jovem guerreiro, o destino do acampamento e da viúva fugida encontrou seu cruel novo impulso. O sol despontava por entre as montanhas, tingindo o céu de tons alaranjados, quando Maraia ajustou cuidadosamente as tiras do arco, emprestado por um jovem guerreiro apache. Seus dedos ainda se atrapalhavam entre a madeira e as flechas, mas seu olhar carregava uma determinação que não se encontrava em muitos ali. À sua volta, o murmúrio contido do acampamento refletia a tensão que pairava como uma nuvem densa prestes a desabar. No centro daquela tensão estava o jovem capturado, um garoto de olhos vivos e unhas gastas,
agora preso entre as mãos ríspidas dos homens de Caim. Sabiam que cada passo em falso podia significar a perda irreparável de um irmão de tribo. O avanço da ameaça que sufocava suas terras, a notícia de sua captura havia cortado o ar com a sorte de um punhal, afiada, cruel, inesperada. Não poderia mais ficar à margem daquele confronto e que crescia como uma fera despertando. Sua coragem, que brotara na sombra do medo, clamava por ação. Aquele jovem, um aprendiz da vida guerreira, clamava por ação. Era agora um símbolo ardente da luta pela sobrevivência de um povo e da liberdade que ela mesma buscava. Nantã e os anciãos traçaram uma estratégia. O plano fora simples, mas arriscado. Sua coragem e o desconhecimento dos soldados inimigos poderiam ser a vantagem. Vestida com o manto escuro da noite, armada com o arco e uma pistola emprestada com mãos cuidadosas, ela partiu na frente do pequeno grupo de guerreiros. A trilha até o acampamento inimigo seguia entre pedras e arbustos secos, sombras longas recortando o chão áspero da fronteira. Maraia, apesar do espírito inquieto, mantinha a calma que Nantã ensinava com voz grave. Todo gesto medido, atento a cada ruído. O vento levava o cheiro seco da terra e a umidade distante do rio, quase imperceptível. Quando chegaram ao limite do perímetro, a visão das tendas dispersas e o vulto dos guardas saltando entre as sombras trouxe o peso do perigo às suas costas. O coração de Maraia martelava, mas a respiração, controlada, guiava seus sentidos. A brutalidade crescente de Caim deixava marcas. Havia desespero nos olhos daqueles que vigiavam, pois sabiam que o pistoleiro não recuaria facilmente. A aproximação foi silenciosa, passos que não faziam barulho, corpos que se fundiam à escuridão. Maraia adentrou no acampamento como um espectro, sentindo a adrenalina misturar-se ao temor, a tensão apertar cada músculo. O instante do resgate pulsava no ar, um fio tênue entre a vida e a morte. Com gestos rápidos e precisos, ela encontrou o jovem prisioneiro. As correntes que o prendiam, às vezes pareciam tão fortes quanto a impaciência que queimava em seu olhar. Murmurando palavras em apache, que aprendera com Nantã, Maraia o acalmou. Uma promessa silenciosa de que não o abandonariam. O retorno foi um teste de resistência. Guardas surgiam e desapareciam, seus gritos abafados pelas pedras que eles usavam como proteção. Flechas criavam silêncios súbitos no ar, flechadas certeiras, que afastavam os perseguidores, como se o destino próprio os defendesse. Maraia sentiu o calor das balas passando perto, a dureza do solo sob seus joelhos, quando se lançava para trás de um arbusto, e a urgência incessante que só aumentava a cada segundo. Nantã apareceu como sombra protetora, abrindo passagem, guiando o grupo por atalhos quase secretos, enquanto o jovem recuperava fôlego ao seu lado. A parceria entre Maraia e o guerreiro crescia naquele instante de caos, selada pela luta, pela confiança e pelo resgate. Mas a bravura que emergia revelava também uma ameaça mais profunda. Os rastros deixados pelo ataque indicavam que Caim não era apenas implacável. Ele era cruel e determinado além do que haviam imaginado. Suas emboscadas eram calculadas para dilacerar não só corpos, mas espíritos e laços. Não hesitaria em usar todos os recursos necessários para esmagar a resistência e recuperar o controle. Enquanto o sol começava a atingir o céu de vermelho intenso, o grupo voltou ao acampamento, trazendo de volta o jovem guerreiro e acendendo uma chama renovada de coragem e determinação. O resgate de Maraia não fora apenas um ato de bravura, mas um símbolo do que estava em jogo.
Os olhares que antes desconfiavam, agora se voltavam para ela com respeito. A viúva fugitiva, que aprendera a manejar armas e a entender aquela terra, mostrava-se parte indissolúvel daquele povo, uma força que crescia entre as dificuldades. E naquela tarde quente, enquanto o horizonte se tingia de sombras, Nantã e Maraia compartilharam um silêncio carregado de significados. A compreensão de que a luta seria longa, dura, e que o pior ainda vinha pela frente pesava nos ombros de ambos. Os gritos de guerra distantes soaram na direção das colinas. Patrulheiros de Caim reuniam-se, preparando-se para novas investidas, mostrando que a batalha não era mero desafio, mas uma guerra de vontades. A coragem do resgate revelava uma verdade sombria. Caim era muito mais cruel e determinado do que todos imaginavam. E agora a guerra pela liberdade e pelo respeito estava prestes a escalar a um novo e perigoso nível. A tribo se reuniu sob o céu ainda tingido do azul translúcido do amanhecer, formando um círculo silencioso e tenso ao redor da fogueira que ameaçava ser pequena demais para abrigar o turbilhão de pensamentos e emoções que lhes consumia a mente. Maraia e Nantã estavam lado a lado, os olhos dele fixos no mapa trançado de caminhos invisíveis e rotas estratégicas na poeira seca do chão. Cada detalhe importava, cada pequena falha podia significar a diferença entre a vida e a devastação. Maraia sentia o peso da responsabilidade crescendo, como uma sombra que crescia à medida que o sol se elevava. Ela agora não era mais uma mera forasteira protegida por gentileza. Dentro daquele círculo, era uma aliada estratégica, uma voz que precisava ser ouvida e respeitada. A tribo sabia que a ameaça que se aproximava estava bem mais próxima e era mais feroz do que jamais haviam enfrentado num passado recente. O rosto de Nantã, marcado pela história e pela areia que o vento insistia em cravar, refletia uma determinação inquebrantável. Ele traçava planos com a calma de quem conhece a terra como a palma da mão, explicando a seus irmãos e irmãs que cada homem, mulher e criança tinha um papel crucial na defesa. A ideia não era apenas resistir, mas resistir unidos, firmes, prontos para o que viesse. Maraia respirava fundo, deixando o ar quente do acampamento preencher seus pulmões, enquanto buscava dentro de si aquela coragem que já começava a se tornar natural. Nantã a observava, ciente de sua transformação, e quando lhe ofereceu um arco adaptado e uma pistola emprestada, viu naqueles olhos uma chama que não se apagaria facilmente. Ela aceitou, não como um simples gesto simbólico, mas como a aceitação de um destino que recusava mais escapar. As discussões entre os anciãos e os jovens intensificavam o clima ambiente. Havia uma tensão palpável entre tradição e renovação, temor e esperança. Os mais velhos temiam que a proteção de Maraia pudesse trazer sobre eles a ira desmedida dos pistoleiros. Os jovens enxergavam na coragem da viúva um sopro de mudança, uma chance de quebrar correntes antigas e reafirmar a força da tribo. De repente, a rotina estratégica foi interrompida por um ruído súbito da planície próxima. Galhos se quebrando, o som seco das botas nas folhas e pedras, vozes abafadas que cortavam a calma como facas. Patrulheiros dos homens de Caim surgiram em emboscada, tão ferozes quanto inesperados, aproveitando o terreno aberto para atacar com rapidez e brutalidade. Um jovem aprendiz, o mais jovem do grupo, tentou lutar, mas sua inexperiência falou mais alto. Pouco depois, encontrava-se aprisionado, os olhos brilhando de medo,
impotente diante da violência que os perseguidores impunham. Seu grito sufocado ecoou no coração do acampamento. E Maria sentiu como um punhal o impacto da captura. O sangue ferveu em suas veias. Aquela captura era mais do que uma perda. Era um desafio aberto à honra e à sobrevivência daquele povo. Nantan desviou brevemente o olhar, como buscando forças, antes que sua voz firme se elevasse no silêncio, convocando os aliados à ação. Maria não hesitou. A coragem que a vinha moldando até então tornou-se aço temperado. Ela sabia que o destino daquele jovem e o destino dela mesma estavam agora ligados irrevogavelmente. Enquanto Nantan reunia os guerreiros para forjar uma resposta, Maria sentiu a urgência martelar cada vez mais forte dentro de si. O momento que antes fora de aprendizado passava a ser de ação. Uma missão arriscada para resgatar o jovem capturado. Sob o manto escuro da noite que se aproximava, eles se moveram como sombras pela vastidão do terreno. O silêncio apenas interrompido pela respiração controlada e os passos cautelosos. A proximidade do acampamento inimigo trazia uma tensão palpável, corpos rígidos, corações acelerados. Toda distração podia significar a morte. Maraia liderava, o olhar atento enquanto segurava o arco com mãos ainda trêmulas, mas firmes pelo decisivo. À medida que se infiltravam no reduto de Caim, encontrou o jovem, acorrentado, exausto, mas vivo, e murmurou palavras que aprendera, um fio invisível de esperança entre eles. O retorno foi uma luta encarniçada contra o tempo e o perigo. Flechas riscavam o ar. A poeira levantada por pés apressados marcava o ritmo da perseguição. Nantan surgia como um fantasma da defesa, abrindo caminhos, afastando inimigos, protegendo o grupo com uma experiência que desafiava o cansaço e o medo. Ao amanhecer, de volta ao refúgio, o resgate não era somente um ato de bravura. Era a prova concreta de que Maraia havia conquistado seu espaço na tribo, despertando respeito e outra forma de esperança entre aqueles que antes haviam com reservas. Havia se tornado uma ponte viva entre mundos, uma força que unia coração e cultura. No entanto, o resgate também revelou o lado mais cruel da perseguição. As marcas deixadas pela crueldade de Caim eram mais profundas e implacáveis do que imaginaram. A ferocidade daquele pistoleiro, a obstinação com que buscava destruir qualquer resistência, ressoava nos olhares sombrios dos guerreiros e na urgência que aumentava nos planos de defesa. Enquanto o sol tingia o céu com tons vermelhos intensos, um som distante ecoou entre as colinas. Montados, homens reunindo-se sob ordens implacáveis, prontos para novas investidas. O mal que se armava não retrocedia, e a guerra que se anunciava era maior e mais brutal do que qualquer um podia prever. Caim se mostrava agora não apenas um pistoleiro obstinado, mas uma força cruel, determinada a esmagar tudo em sua investigação incansável. E Maraia, Nantan e a tribo preparavam-se para a tempestade que viria, sabendo que o confronto que se aproximava definiria não só vidas, mas o futuro de uma aliança improvável. O momento decisivo chegaria rápido. O confronto entre Caim e Nantan estava prestes a acontecer. Uma batalha que selaria destinos e testaria vínculos forjados no fogo da fuga, do medo e da coragem. O sol despontava sob um céu pintado com tons dourados quando o horizonte começou a se agitar com um rumor crescente. As vozes abafadas e o farfalhar apressado de cascos anunciavam que Caim não perdera tempo, e seus homens formavam torrentes humanas movendo-se como sombras ferozes pela planície inclemente. A notícia da brutalidade recém-atuada do pistoleiro
percorreu rápido os círculos do acampamento Apache, deixando um ar pesado de cinza e temor. Mariah sentiu o choque da devastação ecoar dentro de si, mesmo estando a certa distância das chamas. As imagens incertas das tendas em fogo e dos olhares marcados pela perda de seus habitantes invadiam sua mente, criando um emaranhado de dor e raiva que se recusava a ser contida. A busca por sua própria liberdade agora se entrelaçava na luta maior que aquela aldeia estava travando contra a crueldade vingativa de Caim. No interior do círculo sagrado das tendas, a inquietação ardia entre os anciãos e jovens guerreiros. Conversas baixas, por vezes carregadas de impaciência, revelavam a fratura que crescia entre a cautela tradicional dos mais velhos e o ímpeto combativo dos jovens. Alguns ponderavam que entregar Mariah poderia evitar a catástrofe, uma barganha amarga para proteger a própria tribo. Outros, liderados por Nantan, sabiam que abrir mão da viúva seria mais do que fraqueza. Seria uma traição à honra da comunidade e uma rendição diante do medo. Nantan pisava firme, seu rosto esculpido por décadas de experiência e desavenças, como um capitão diante dos seus. A convicção em seus olhos não deixava margem a dúvidas. Proteger Mariah era proteger a liberdade, um direito sagrado, não apenas para ela, mas para todos que cresciam sob o céu árido da fronteira. Sua voz, firme e calma, cortava o murmúrio e unia o clã com palavras que falavam da força e do dever ancestral. A solidariedade era a verdadeira arma naquele momento. Dentro da tenda comunal, Mariah sentia como se carregasse o peso de 1000 olhares. O atrito das dúvidas e a busca por uma razão que justificasse sua presença urdiam densos muros ao seu redor. Até que, por fim, com voz trêmula, abriu o gavetão mais profundo da sua alma para aqueles que a ouviam. Revelou os fantasmas que a assombravam. O luto pelo marido perdido, o frio da solidão, o pavor da afronta que havia escapado ao fugir de Caim. Cada palavra costurava uma frágil ponte de humanidade. Alinhavando seu destino ao dos que a cercavam, Nantan permaneceu lado a lado, seu olhar um porto firme contra a tempestade de emoções. Ali, a diferença cultural se dissolvia e se fazia espaço para um laço inesperado. Duas almas marcadas, encontrando ressonância no silêncio e na promessa compartilhada. A esperança começava a nascer entre as cinzas do medo. O silêncio foi rompido por um apressado mensageiro, de rosto vincado pelo cansaço e pelo medo. Sua voz, baixa e urgente, carregava o prenúncio de um futuro sombrio. Caim, impiedoso, já armava um cerco sinistro em torno do território Apache, preparando-se para um ataque que não admitiria resistência. A notícia caiu como uma pedra no lago, criando ondas de tensão que se espalharam rapidamente. O acampamento inteiro despertou para a iminência da guerra. O sopro frio do vento parecia carregar o aviso de que a serenidade esvaía-se para dar lugar ao confronto cruel que se anunciava. Os guerreiros se mobilizavam em silêncio, a fala entrecortada em planos e ordens para fortificar defesas, cada gesto uma promessa de resistência. O medo, embora presente, era soterrado pela determinação que queimava acesa na alma de cada um. Mariah, observando o movimento febril ao seu redor, experimentava uma mistura feroz de adrenalina e inquietação. A coragem antes tímida agora se inflamava, impelida pelo desafio que a vida lhe impunha. Não se tratava apenas de sua própria sobrevivência, mas do destino coletivo daquela comunidade que lhe estendera a mão sem hesitação. Ao longe, o tilintar das tochas e o trotar determinado de cascos pelos vales selavam a aproximação
inescapável. Caim marchava com seu exército, cruel e obstinado, lançando o véu sombrio que envolvia o futuro próximo. A tensão crescia como um trovão à distância, um prelúdio implacável à tempestade que logo desabaria sobre as vidas entrelaçadas na luta pela liberdade. A tribo preparava-se para resistir, unida e forte, enquanto Maraia sentia que o fio do destino a levava inexoravelmente para o centro daquela batalha, que não seria apenas de armas, mas de coragem e honra. Caim estava cada vez mais perto. O sol ainda mal surgia além das colinas quando Nantan e Caim finalmente se encontraram, na linha tênue que separava sua perseguição da batalha decisiva. O silêncio que os envolvia era pesado, carregado por anos de ameaças não ditas e de volúpia pela vitória. Maraia observava próxima, o coração batendo em compasso. Solto, a esperança e o temor, entrelaçados numa dança tênue. Nantan avançou com a calma de um guerreiro que carrega o peso da honra da tribo. Seus olhos fixos e frios refletiam a determinação forjada no fogo das dificuldades. Caim, em contrapartida, emanava uma brutalidade crua, seu rosto marcado por cicatrizes e uma fúria que mais parecia o último lampejo de um homem que perdera tudo à sua volta. Não era apenas um duelo de armas, era a luta entre a tirania do medo e a força da liberdade conquistada. O choque das pistolas ribombou entre as árvores, o som ecoando como trovão no vale. Nantan movia-se com astúcia, quase dançando entre os disparos, seu corpo moldado pela experiência e pelo respeito à vida que lutava para proteger. Caim atirava com violência desesperada, tentando impor seu domínio. Mas ali, naquele território ancestral, a justiça tinha outra face. Maraia sentiu a tensão escalando, os olhos marejados diante da cena que simbolizava mais do que vida e morte. Era o testemunho da coragem que ela começara a conhecer dentro de si mesma. Cada movimento de Nantan carregava a sabedoria de séculos. Cada recuo de Caim revelava sua inevitável queda. Num instante decisivo, Nantan desarmou Caim com um gesto que misturava força e compaixão. Não um sinal de crueldade, mas de honra inquebrantável. Caim caiu, derrotado não só pelo guerreiro, mas pelo direito indomável à liberdade que Maraia representava. O pistoleiro, enfim, viu seu reinado de terror dissolver-se naquele momento firme, onde a astúcia e a honra prevaleceram sobre a violência cega. Com Caim dominado, a tribo se aproximou, silenciosa, mas cheia de um respeito renovado. Maraia sentiu o abraço simbólico da aceitação completa. Não era mais uma forasteira. Era parte daquela família que a acolhera quando o mundo fora cruel demais. Seu rosto, marcado pela luta, revelou um sorriso sereno. A paz que vinha do reconhecimento e da liberdade conquistada com suor e coragem. Nos dias que se seguiram, a nova paisagem da amizade e do entendimento floresceu. A comunhão entre Maraia e a tribo Apache se fortaleceu, revelando que barreiras culturais, quando tocadas pela compaixão, podiam se desfazer, como as sombras ao amanhecer. Histórias e segredos foram trocados ao redor das fogueiras. A cultura se entrelaçou com o destino de cada um, forjando um legado de respeito e esperança. Nantan, ao lado de Maraia, contemplava o horizonte, ciente de que aquele era apenas o começo de uma nova era. Uma era onde o passado duro e marcado pelo medo dava lugar a uma convivência construída sobre a base do reconhecimento humano.
A promessa silenciosa que ambos fizeram não era apenas de proteção, mas de um futuro onde a liberdade e o respeito coexistiriam contra quaisquer tempestades. Maraia sentiu-se finalmente livre, não apenas do pistoleiro ou do casamento forçado, mas das cadeias invisíveis que antes a prendiam. O medo, a solidão, o desamparo. Encontrar ali um refúgio que era, na verdade, um lar tecido por mãos firmes e corações abertos, onde a coragem e o amor podiam brotar mesmo nas terras mais áridas. A tribo caminhava junta na trilha que se desenhava diante deles, cada homem, mulher e criança consciente do valor daquela vitória. Uma conquista que ultrapassava as guerras e o sangue. Era a vitória da dignidade e da esperança. Caim era um nome agora enterrado nas areias do deserto, uma sombra dissipada pelo sol que amanhecia. Enquanto a luz dourada iluminava a imensidão da fronteira, Maraia sentiu que a história que começara com medo agora terminava com força e renascimento. A vida, com todas as suas lutas e perdas, mostrava-se pronta a ser vivida, plena e aberta, com o privilégio da escolha e do pertencimento. E assim, sob o céu vasto e silencioso do Velho Oeste, a viúva fugitiva que um dia buscou apenas escapar, encontrou, finalmente, seu verdadeiro destino: a liberdade de ser e a paz de pertencer. O guerreiro Apache, que lhe ofereceu refúgio, não foi somente seu protetor. Tornou-se a ponte para um futuro onde a honra e o respeito mútuo guardavam para sempre a história deles. No horizonte o vento sussurrava segredos antigos, agora transformados em promessa. Promessa de tempos melhores, onde a humanidade pudesse desfazer as cicatrizes do passado e caminhar, finalmente, lado a lado.